Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo. Neste vídeo, nós vamos estudar medição de tensão. A tensão ela é medida idealmente por um equipamento chamado voltímetro, porque a unidade de medida de tensão é o volts. E quando eu vou medir a tensão em um componente de circuito, eu estou medindo, na verdade, a diferença de potencial entre dois pontos desse circuito elétrico, porque já vimos em aulas anteriores que tensão é diferença de potencial. Portanto, se eu tiver um circuito desta forma, um circuito bem simples com só uma fonte de tensão e um resistor, e eu quero medir a tensão neste resistor, eu tenho que conectar o voltímetro entre os dois pontos elétricos aos quais o resistor está ligado. Por isso, o voltímetro é um dipolo elétrico. É um elemento elétrico que contém dois terminais. E uma coisa muito importante a respeito de um voltímetro, essencialmente para eu ter um voltímetro ideal, quando eu for fazer a medição em um circuito elétrico, eu não quero interferir no comportamento daquele circuito. Então, neste circuito, eu tenho uma corrente elétrica que está circulando e ela passa pela fonte de tensão e passa pelo resistor. Então, quando eu inserir o voltímetro neste circuito, eu não quero afetar nada no comportamento do circuito, ou seja, eu não quero que surja uma outra corrente elétrica passando aqui pelo voltímetro. Então, eu não quero que essa corrente original se divida em duas, passando uma parte pelo resistor e outra parte pelo voltímetro. Porque, neste caso especificamente, eu ia ter que aumentar o valor dessa corrente que passa pela fonte. Porque agora, essa corrente total da fonte seria a corrente que já existia no resistor, mais a corrente que surgiu no voltímetro. Assim eu estaria interferindo no circuito. E isso não é desejável. Por este motivo, um voltímetro ideal, ou seja, um voltímetro perfeito, ele teria uma resistência interna infinita. Ou seja, ele não permite a passagem de corrente elétrica por ele. Seria este caso aqui. Se eu representar o voltímetro dessa maneira, como um elemento qualquer que possui dois terminais elétricos, o voltímetro ideal ele vai se comportar como se ele fosse uma chave aberta, um interruptor desligado, ou seja, não tem como passar corrente elétrica por ele. Isto é um voltímetro ideal. É desejável que a resistência interna de um voltímetro seja infinita para que ele não afete o comportamento do circuito. Na prática, nós não conseguimos isso. Os voltímetros práticos têm uma resistência elétrica elevada, mas não é infinita. Só que conseguimos construir voltímetros com uma resistência interna tão elevada a ponto de, na grande maioria das aplicações, podermos sim considerar que essa resistência é muito maior que as resistências que estão no circuito. Por isso, eu posso desprezar essa corrente que passa pelo voltímetro. Ou seja, na prática, é como se o voltímetro tivesse sim uma resistência infinita. Na grande maioria das medições que formos fazer, não vamos nem nos preocupar com a interferência do voltímetro no circuito na hora que eu faço a medição. E como eu já falei anteriormente, a medição de tensão é medição da diferença de potencial entre dois pontos do circuito. E já vimos no vídeo anterior o que são estes pontos elétricos de um circuito. Portanto, nesse circuito aqui, eu tenho 4 pontos. Para eu medir a tensão em qualquer elemento desse circuito, eu tenho que medir a diferença de potencial aos dois pontos aos quais o elemento está ligado. Por exemplo, se eu quiser medir, se eu for fazer a medição da tensão
entre o ponto 1 e o ponto 4, eu estou medindo a diferença de potencial, ou seja, estou medindo a tensão que está aplicado, a tensão que existe sobre o elemento que também está ligado aos pontos 1 e 4, que neste caso aqui é a própria fonte de tensão. Então assim eu faço a medição da tensão que é gerada por esta fonte que tem o nome de V1. E aqui só um comentário, a gente pode ver que eu tenho aquele símbolo do voltímetro aqui, e um terminal dele eu utilizo um condutor, que também considero como sendo um condutor ideal, sem resistência elétrica, e este condutor aqui para ligar um terminal do voltímetro até o ponto 1, e utilizei outro condutor para ligar o segundo terminal do voltímetro até o ponto 4. E aqui eu já representei esses condutores de cores diferentes. Então, se olharmos lá no multímetro, que o multímetro, como eu já disse, é um equipamento físico que ele agrega a função de vários medidores, então o multímetro consegue fazer medição de tensão. Se olharmos, eles têm duas ponteiras, são chamadas pontas de prova, tanto digital quanto analógico. Enfim, essa é uma característica essencial para qualquer equipamento que vai medir tensão. Tem que ter duas ponteiras para fazer calcular essa diferença de potencial entre os dois pontos. E podemos observar que, por padrão, em qualquer multímetro, essas ponteiras vão ser uma da cor vermelha, outra da cor preta. Isso tem a função de facilitar a interpretação da ligação e para manter um padrão nisso aí. E eu vou explicar agora qual que é o padrão e qual que é a interpretação que nós fazemos. Voltando aqui para essa página, quando eu vejo que eu liguei a ponta de prova vermelha no ponto 1 e a ponta de prova preta do voltímetro aqui no ponto 4, eu estou fazendo a medição da diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 4. E a diferença, quando dizemos diferença, está implícita aqui uma relação de subtração do potencial 1, potencial do ponto 1, menos potencial do ponto 4. E isso vai gerar um valor numérico de tensão, que é a tensão gerada por essa fonte. Caso eu inverta essa ligação, por exemplo, eu ligue a ponta de prova preta no ponto 1 e a vermelha no ponto 4, então eu estou invertendo a ordem dessas tensões nessa operação de subtração. Então eu estou medindo o potencial do ponto 4 menos o potencial do ponto 1. Como resultado, o valor mostrado pelo voltímetro ou multímetro, ele vai apresentar o mesmo módulo, mas o sinal invertido. Então, é por isso que as pontas de prova do multímetro, elas têm essa identificação por cor. Uma ponta de prova é vermelha, outra ponta de prova é preta. E sempre a ponta de prova preta é utilizada como referência. Ela é considerada o potencial zero do voltímetro. Então, ela é a referência da medição que eu estou fazendo. Então, se a hora que eu fizer uma medição e o voltímetro apresentar para mim um valor de 10 volts, isso quer dizer que o potencial da ponta de prova, potencial do ponto de circuito onde está ligada a ponta de prova vermelha, é 10 volts maior que o potencial do ponto elétrico onde está a ponta de prova preta. Se for ao contrário, se eu inverter a ligação, o valor mostrado aqui vai ser de menos 10 volts. Isso não quer dizer que o circuito foi alterado, quer dizer que simplesmente eu inverti a referência. Então ainda continuo tendo o potencial no ponto 1 sendo 10 volts maior do que o potencial no ponto 4. Só que agora o meu multímetro, da forma que é inserido no circuito, ele está medindo aqui o potencial menor menos este potencial maior. Por isso, o valor aqui seria negativo de menos 10 volts. Então,
a ordem, o posicionamento da ponta de prova vermelha e da ponta de prova preta interfere no sinal da medida realizada. E para generalizar a forma de medir a tensão em elementos de circuito, sempre nós vamos inserir o multímetro ou voltímetro em paralelo com o elemento sobre o qual eu quero medir a tensão. Então, qualquer elemento de circuito, ele vai estar ligado entre dois pontos elétricos, e para eu medir a tensão sobre ele, eu tenho que ligar o multímetro nos mesmos dois pontos aos quais aquele elemento está ligado. Por exemplo, aqui eu estou medindo a tensão sobre o resistor R3, porque o resistor R3, um terminal dele está ligado no ponto 3 e o outro está ligado no ponto 4. Então, se eu colocar meu voltímetro ligado no ponto 3 e no ponto 4, estou medindo a tensão do resistor R3. E lembrando que o potencial elétrico em qualquer local de um mesmo ponto elétrico é constante, a ponta de prova preta eu posso colocar aqui, ou posso colocar aqui, por exemplo, ou aqui, em qualquer local marcado em azul aqui desse circuito, eu vou ter a mesma medida de tensão, porque qualquer local deste condutor marcado em azul apresenta o mesmo potencial elétrico. Afinal, tudo isso aqui é um único ponto elétrico. Então, se eu quiser medir a tensão no resistor R1, por exemplo, eu vou ter que ligar o multímetro entre os pontos 1 e o ponto 2, que são os pontos aos quais o resistor R1 está ligado. Se eu quiser medir o potencial no resistor 2, eu teria que ligar o voltímetro dessa forma aqui, né? Um terminal dele, do voltímetro, uma ponta de prova, teria que estar ligado no ponto 2, poderia ser aqui, por exemplo, e a outra ponta de prova aqui no ponto elétrico 3. Assim eu estou medindo a tensão sobre o resistor R2. E para finalizar, aquela interpretação da interferência do voltímetro no circuito, este voltímetro aqui, idealmente, ele tem uma resistência infinita. Na prática, sabemos que essa resistência não é infinita, mas é grande o suficiente para eu poder desprezar a interferência do voltímetro no circuito. Por isso, originalmente, esse circuito tinha uma corrente aqui, que foi chamada de corrente IR1, que passava pelo resistor R1. Hora que eu inseri o voltímetro no circuito, surgiu aqui no voltímetro uma corrente elétrica que está passando por ele, portanto o voltímetro interfere no circuito. Mas esta corrente, na prática, é muito pequena se comparada à corrente do resistor R1. Por isso, na prática, na grande maioria das vezes, podemos sim considerar que essa corrente seria nula. Assim, o multímetro não teria nenhuma interferência no circuito, ok? Assim finalizamos o estudo da medida de tensão elétrica.